Bem-vindos ao nosso canal Notícias em Minutos. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar no fascinante mundo da arqueologia surpreendente, onde exploraremos descobrimentos recentes que prometem mudar nossa compreensão da história, desde achados arqueológicos surpreendentes a de revelações impactantes. Preparem-se para uma viagem pelo tempo enquanto descobrimos os segredos enterrados sob a terra. Se estão prontos para se maravilhar com descobrimentos que estão reescrevendo a história, não esqueçam de curtir e se inscrever para mais conteúdo emocionante. Agora, vamos ao vídeo. Arqueologia é uma disciplina fascinante que nos permite descobrir e compreender a história da humanidade por meio dos vestígios deixados por nossas civilizações antigas. Nos últimos anos, foram feitas descobertas surpreendentes que mudaram nossa compreensão da história. A seguir, apresentamos alguns dos achados mais impactantes. A cidade perdida de Machu Picchu. A descoberta de Machu Picchu em 1911 por Hiram Bingham foi um marco na arqueologia. Desde então, várias pesquisas foram realizadas para entender melhor essa antiga cidade inca. Escavações e estudos arqueológicos revelaram que Machu Picchu era, de fato, um importante centro cerimonial e religioso, com evidências de templos, praças e observatórios astronômicos. Além disso, descobriu-se que os habitantes de Machu Picchu tinham um avançado sistema de agricultura em terraços que lhes permitia cultivar uma variedade de cultivos nas íngremes encostas das montanhas. Esse sistema mostrou-se eficaz para maximizar o uso da terra e garantir o fornecimento de alimentos para a população. Essas descobertas mudaram nossa compreensão de Machu Picchu, mostrando que não era apenas uma cidade fortificada como se pensava anteriormente, mas também era um importante centro cultural e religioso, com uma infraestrutura sofisticada para sustentar sua população. Essa descoberta enriqueceu nossa percepção da civilização inca e sua capacidade de se adaptar e prosperar em um ambiente montanhoso e desafiador. Tumba de Tutankhamon. A tumba de Tutankhamon foi uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. E embora tenha sido descoberta em 1922, as pesquisas continuam até hoje. Recentemente, foi encontrada evidência de que Tutankhamon tinha uma perna quebrada, sugerindo que ele pode ter morrido devido a um acidente. Em 2014, o egiptólogo britânico Nicholas Heves sugeriu que a tumba de Tutankhamon poderia conter câmaras secretas que poderiam conter os restos da rainha Nefertiti. Embora essa teoria tenha sido objeto de controvérsia, foram feitas pesquisas adicionais usando tecnologia de radar e escaneamento a laser para explorar a tumba e buscar evidências de câmaras ocultas. Além disso, estudos de DNA revelaram que Tutankhamon sofria de várias doenças, incluindo uma deformidade no pé e uma infecção óssea. Também foi encontrada evidência de que o jovem faraó tinha uma saúde precária em geral, sugerindo que seu reinado foi curto e problemático. A tumba de Tutankhamon continua sendo objeto de pesquisa e descobertas, e cada nova descoberta nos permite entender melhor a vida e a morte do jovem faraó e seu papel na história do Egito. A antiga cidade maia de El Mirador. A descoberta e a pesquisa da antiga cidade maia de El Mirador, na selva de Guatemala, foram verdadeiramente revolucionárias no campo da arqueologia mesoamericana. Esta cidade, que remonta ao período pré-clássico, revelou uma complexa rede de estruturas arquitetônicas, incluindo pirâmides, palácios e calçadas elevadas, sugerindo uma sociedade altamente organizada e sofisticada.
o tamanho e a extensão de El Mirador levaram os arqueólogos a reavaliar a compreensão tradicional das cidades maias do período pré-clássico. Estima-se que El Mirador tinha sido uma das maiores cidades da Mesoamérica em sua época, desafiando a crença anterior de que as cidades maias maiores se desenvolveram no período clássico. Desafiando a crença anterior de que as cidades maias maiores se desenvolveram no período clássico. Além disso, a descoberta de El Mirador lançou luz sobre a organização social e política dos antigos maias, desafiando as ideias preconcebidas sobre o desenvolvimento de sua civilização. A descoberta em El Mirador levará a uma reavaliação da cronologia e da evolução da cultura maia, demonstrando a importância de continuar explorando e descobrindo novas evidências arqueológicas para compreender completamente o legado dessa civilização. A descoberta da antiga cidade maia de El Mirador foi fundamental para ampliar nossa compreensão da história e cultura dos antigos maias, continuando a ser uma área emocionante e em constante evolução no campo da arqueologia. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca localizadas no deserto do Peru têm fascinado arqueólogos, cientistas e entusiastas da história por décadas, devido à sua natureza enigmática e à complexidade de sua construção. Essas enormes figuras geométricas e representações de animais, algumas das quais se estenderam por vários quilômetros, levantaram inúmeras questões sobre seu propósito e significado para a antiga cultura Nazca. Estudos e pesquisas recentes trouxeram nova luz sobre as possíveis funções das linhas de Nazca. Alguns especialistas sugerem que essas figuras poderiam ter sido usadas em cerimônias religiosas relacionadas à água e à fertilidade. A teoria se baseia na localização das linhas, que estão em uma área onde a escassez de água é um desafio constante, e na presença de representações de animais como aves e peixes que poderiam ter tido ligações simbólicas com a fertilidade e a abundância. Além disso, observou-se que algumas das linhas apontam para fontes de água como rios e nascentes, levando a hipóteses de que as figuras poderiam ter sido desenhadas como parte de rituais destinados a invocar a chuva e garantir a fertilidade da terra para a agricultura. Essas novas interpretações ampliaram nossa compreensão das linhas de Nazca e desafiaram as teorias anteriores que sugeriam que as figuras tinham um propósito astronômico ou ritual relacionado com a observação de corpos celestes. Apesar desses avanços, as linhas de Nazca continuam sendo um enigma em muitos aspectos, e seu propósito exato ainda é objeto de debate e especulação. No entanto, estudos recentes fornecerão uma visão mais matizada e complexa da antiga cultura Nazca e da importância que atribuíam à água, à fertilidade e às práticas religiosas em sua vida cotidiana. Como estão avançando as descobertas arqueológicas hoje? As descobertas arqueológicas estão avançando hoje graças aos avanços tecnológicos e metodológicos que estão transformando a maneira como os arqueólogos investigam e compreendem o passado. Algumas das tendências e avanços mais significativos na arqueologia incluem tecnologia de escaneamento a laser e drones. A tecnologia de escaneamento a laser e drones revolucionou a forma como os arqueólogos realizam levantamentos arqueológicos. O escaneamento a laser, também conhecido como LIDAR, é uma técnica que utiliza um laser para emitir pulsos de luz que ricocheteiam no terreno e são captados por um receptor. Esses dados são processados para criar um modelo tridimensional do terreno,
que pode ser usado para identificar características e estruturas que não são visíveis ao olho nu. Os drones ou veículos aéreos não tripulados também são cada vez mais utilizados na arqueologia. Drones equipados com câmeras de alta resolução podem tirar fotografias aéreas de um sítio arqueológico, permitindo que os arqueólogos obtenham uma visão panorâmica e detalhada da área. Além disso, os drones podem ser usados para realizar levantamentos topográficos e mapear a distribuição de artefatos e estruturas em um sítio. O uso combinado de escaneamento a laser e drones permitiu aos arqueólogos obter uma compreensão mais precisa e detalhada dos sítios arqueológicos. Essas tecnologias permitirão que os arqueólogos identificassem características e estruturas que, de outra forma, poderiam ter passado desapercebidas, como estradas antigas, muros, canais, terraços e estruturas subterrâneas. O uso de escaneamento a laser e drones permitiu que os arqueólogos realizaram levantamentos arqueológicos de maneira mais rápida e eficiente. Em vez de terem que realizar levantamentos manualmente, o que pode ser tedioso e demorado, os arqueólogos podem usar essas tecnologias para criar modelos tridimensionais detalhados de um sítio arqueológico em questão de horas. Em resumo, o uso de escaneamento a laser e drones revolucionou a forma como os arqueólogos realizam levantamentos arqueológicos. Essas tecnologias lhes permitem obter uma compreensão mais precisa e detalhada dos sítios arqueológicos, identificando características e estruturas que, de outra forma, poderiam ter passado desapercebidas. Além disso, essas tecnologias permitirão que os arqueólogos realizassem levantamentos de maneira mais rápida e eficiente, permitindo que dediquem mais tempo à pesquisa e interpretação dos dados, datação por radiocarbono e análises genéticas. Os avanços na datação por radiocarbono e nas análises genéticas estão permitindo que os arqueólogos datem com mais precisão os restos arqueológicos e reconstruam as relações genéticas entre as populações antigas. Arqueologia subaquática. A arqueologia subaquática está experimentando um crescimento significativo à medida que os avanços na tecnologia de mergulho sonar permitem que os arqueólogos explorem e estudem sítios arqueológicos submersos, como antigas cidades costeiras, naufrágios e estruturas subaquáticas. Abordagem interdisciplinar. A abordagem interdisciplinar na arqueologia envolve a colaboração entre arqueólogos e especialistas em outras disciplinas para obter uma compreensão mais completa e detalhada dos contextos ambientais, sociais e culturais nos quais as antigas civilizações se desenvolveram. Trabalhando juntos, esses especialistas podem trazer perspectivas e habilidades diferentes que são essenciais para a compreensão das sociedades antigas. Por exemplo, geólogos podem fornecer informações sobre a geologia local, a formação do terreno e a disponibilidade de recursos naturais. Isso pode ajudar os arqueólogos a entender como os antigos habitantes de uma região interagiam com seu ambiente natural e como isso afetava seu estilo de vida cultural. Os antropólogos físicos podem estudar os restos humanos e fornecer informações sobre a saúde, nutrição, genética e mobilidade das populações antigas. Isso pode ajudar os arqueólogos a entender práticas funerárias, relações sociais e migrações das populações antigas. A ecologia e climatologia também são disciplinas importantes na arqueologia interdisciplinar. Mudanças no clima e no ambiente podem ter um impacto significativo na forma como as sociedades antigas viviam e se desenvolviam. Ao trabalhar com especialistas nessas áreas, os arqueólogos podem obter uma compreensão mais detalhada de como os antigos habitantes de uma região interagiam com seu ambiente natural e como isso afetava sua cultura e estilo de vida. Em resumo, a abordagem interdisciplinar na arqueologia é essencial para obter uma compreensão completa e detalhada das sociedades antigas.
Ao colaborar com especialistas em disciplinas como geologia, antropologia física, ecologia e climatologia, os arqueólogos podem obter informações valiosas sobre os contextos ambientais, sociais e culturais nos quais as antigas civilizações se desenvolveram. Isso pode ajudar os arqueólogos a interpretar os dados de maneira mais precisa e obter uma compreensão mais completa da história humana. Esses avanços estão transformando a forma como os arqueólogos abordam a pesquisa e a interpretação do passado, abrindo novas possibilidades para descobertas significativas que podem redefinir nossa compreensão da história humana. E bem, esses são apenas alguns exemplos das empolgantes descobertas que foram feitas no campo da arqueologia nos últimos anos. Esses achados apenas nos permitem conhecer mais sobre as civilizações antigas, mas também nos ajudam a entender melhor nosso próprio passado e a refletir sobre o legado que deixaremos para as gerações futuras. Sem dúvida, a arqueologia continua sendo uma disciplina cheia de surpresas e descobertas incríveis que continuam a mudar nossa compreensão da história. As descobertas recentes no campo da arqueologia nos lembram que a história da humanidade está repleta de mistérios a serem descobertos, desde cidades antigas até artefatos surpreendentes. Esses achados estão mudando nossa compreensão do passado. Esperamos que este episódio tenha proporcionado a vocês uma visão fascinante da arqueologia surpreendente. E os convidamos a ficar atentos a futuras descobertas que continuarão desafiando nossas percepções históricas. Se vocês gostaram deste conteúdo, os incentivamos a curtir, compartilhar e se inscrever para mais revelações arqueológicas emocionantes. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo tempo.